Olá, olá, Humberto Melo falando do canal ferramentasestratégicas.com. Humberto Melo. A pedidos, um grupo fantástico lá no Launchers. Muita gente pediu para falar numa live sobre o Canvas, modelo de negócio, só que do Canvas de um jeito diferente. E aí, para não ficar justificando, né, se vai ter live, se cai, se o YouTube, eu resolvi fazer essa chamada, e dentro dessa chamada eu vou divulgar no meu canal para quem quiser saber mais como usar o Canvas como uma ferramenta de diagnóstico e de negociação, colocar exemplos práticos. Um exemplo que você queira que eu aborde, né? Pode ser o seu exemplo, só dar o nome do seu cliente, mas eu imaginei um consultor com um cliente em várias situações. Então até 3 situações eu vou checar lá nos comentários. Se você curtir, compartilhe e deixe nos comentários o exemplo que você quer que eu analise e a gente usa a ferramenta assim. Você já vai ver um caso prático para isso. E para isso você tem que se inscrever lá no meu canal. Olha ali o Bit.ly, YouTube, ferramentas estratégicas, e a gente vai falar de Canvas para diagnóstico e negociação. Né? E por que eu estou falando sobre isso? Além do grupo que eu participo lá, que muita gente se interessou, essa semana, eu estou lançando em abril, eu estou lançando a FEP, Ferramentas e Posicionamento Estratégico. Olha lá, www.ferramentasestrategicas.com/FEP. Então aproveita, se inscreve, chama os amigos, é um workshop em 4 aulas, 4 semanas, workshop gratuito para você trabalhar ferramentas visuais de uma página para você transformar estratégia em ação. Não é legal? Então aproveita que muita coisa está acontecendo essa semana. Então olha lá, FEP, vai lá, se inscreve. E assim, o que a gente quer falar sobre modelo de negócio? Né? É estratégia na prática. Pensar e testar em uma página. E mais do que isso, a gente vai pensar, negociar e diagnosticar em uma página. O modelo de negócio é uma ferramenta mais recente do que o plano de negócio. E qual é a diferença de um e outro? O modelo você usa numa página só e serve para você pensar a sua ideia de negócio ou até a sua carreira, testar, depois trabalhar com o plano de negócio no detalhe. Tem gente que já aposentou o plano de negócio, eu não sou partidário dessa ideia, né? E olha só, ele foi concebido pelo Alexander Osterwalder com o professor dele, o Yves Pinheiro, e junto com 470 pessoas de 45 países, é uma ferramenta colaborativa. Saiu o primeiro livro, que é o Business Model Generation, mais que a gente conhece a ferramenta por modelo de negócio Canvas. E depois o Timothy Clark, também já com o Alexander e com o Ives, se reuniu com mais 328 especialistas da vida profissional de 43 países e elaboraram outra ferramenta colaborativa que é o Canvas pessoal, o Business Model U. Então você com o Canvas pode trabalhar o que e como é que você pode ser eficaz? E qual é o conceito de eficaz? É fazer as coisas certas. E do outro lado do Canvas, ser mais eficiente, fazer certo as coisas. Olha aí, uma ferramenta de 9 blocos, né? 9 passagens. E olha só, lado esquerdo do Canvas, trabalha eficiência, a parte que a gente falou que eu chamo de porta para dentro, tua estrutura. E o lado direito, o que seria o mercado, ok? Olha só um exemplo parcial aqui do meu. Então vamos direto ao assunto, lembrando que essa live não se encerra aqui, vai ser uma live express, na verdade um vídeo express para você poder curtir o vídeo, colocar o seu comentário, compartilhar com os amigos e mais do que o comentário, o seu exemplo. O que você quer que eu analise usando o Canvas para diagnóstico e situação junto de um cliente. Então vamos lá? Vamos mostrar para você na prática. Olha só, aqui você sabe que a gente é o sistema, minha metodologia é 80-20, desculpa, 20% teórico e 80% prática. Não pode ser só prática e prática, e também não vale dizer que é só teórico. Olha só o meu super desenho. O que eu acabei de desenhar aqui? Se você viu numa tela anterior, deixa eu voltar aqui para você. Olha lá o Canvas. Tá vendo? Tá vendo?
Esse é o Canvas. Um Canvas aqui, ó, com seus 9 blocos. E aqui a gente acabou de fazer um. Olha lá. Imagina o seguinte. Canvas aqui trabalha a proposta de valor no meio. Aqui a gente trabalha a sua estrutura, você, sua empresa, e aqui desse lado a gente trabalha mercado. Daí, Humberto, o que tem esses 9 blocos a ver comigo com negociação, com tudo que você está falando que eu posso fazer, principalmente diagnóstico? Tá bom, então, você quer que eu te fale? Vou te falar. Vamos lá? Vamos supor que seja o meu exemplo. Quem sou eu? Eu sou um consultor, certo? Consultor. E atendo clientes. Se eu estou conversando com um cliente e diagnosticando, eu me coloco no lugar dele. Mas olha só, quando eu me apresento como consultor, eu digo para ele o seguinte: eu ajudo você a transformar estratégia em ação. Falo isso para o meu cliente. Essa é a minha proposta de valor. Como é que você faz isso, Humberto? Bom, eu faço de várias formas. Uma delas pode ser consultoria, pode ser coaching, pode ser uma mentoria, pode ser um treinamento. Agora em Portugal eu fiz um treinamento. Em Portugal eu gosto muito da terminologia que é formação. Formação como formar para ação. É legal porque dá para encaixar no estratégia em ação. Gostei muito do conceito. Então, olha lá, vamos voltar de novo no meu Canvas aqui. Se eu me apresento direto, eu posso dizer para as pessoas que eu faço consultoria, faço formação, e aqui são as atividades-chave. Então, se eu não gerar valor para esse cliente, eu começo dizendo: Humberto, consultor, ajudo clientes com consultorias e formações. O que esse cliente vai dizer para mim, se ele ainda se interessar? Humberto, consultoria, treinamento, formação, todo mundo faz. Todo mundo faz. Qual é o seu diferencial? Como é que eu vou tirar você da vala comum? Por isso que não adianta nada você mostrar sua gôndola de produtos, certo? Como se estivesse num supermercado e falar para ele: o que você quer? 100 gramas de formação, 200 gramas de consultoria, o que você vai querer? Então vamos lá. Como é que eu penso no cliente usando o Canvas para diagnóstico, para saber onde é que ele está? Olha lá, um Canvas facinho, dá para fazer aqui. Canva sem o S, quer dizer tela em branco. Olha só, tem uma tela em branco e desenhei. Se eu vou falar do meu cliente, eu me coloco no lugar do cliente. Então esse cliente acaba me considerando um fornecedor, um parceiro. E aqui são as parcerias-chave. Só que ele vai pensar em quanto custa, qual é meu preço, e vai pensar se isso está cabendo no orçamento dele. Se eu falar das atividades-chave, as minhas atividades-chave teriam que gerar um valor para ele, certo? Então, se eu falar direto no valor, eu conheço melhor o meu cliente e proponho algo que vai valer muito mais do que o preço do que eu estou cobrando. Faz sentido ou não? Humberto, legal, na teoria, muito bom, mas e daí? E daí que assim, para você fazer um bom diagnóstico, o que você pensa? Que segmento que esse cliente está? Esquece preço, esquece orçamento dele, por enquanto. Essa linha aqui financeira, olha lá, estou apagando. Esquece. Você também ainda não sabe o que ele considera valor, certo? Não sabe. Aqui você tem relacionamento e aqui você tem canais de comunicação.
Isso importa na hora que você está fazendo um diagnóstico? Ainda não. O que importa nesse momento do diagnóstico do cliente? Quem é ele? Qual é o mercado, segmento e nicho? Quais são as tendências desse mercado? Quais são as atividades-chave? E quais são os recursos-chave? E ainda você não tem que se preocupar com o parceiro, porque o parceiro é você. Pode ser um parceiro ou fornecedor, e a gente já fala sobre isso. E daí, Humberto? E daí, coloque-se no lugar do cliente e faça perguntas que tragam o seguinte: quem é você? O que você tem de recursos? O que só você precisa fazer? Ou só você deveria fazer para não se ficar atulhado de atividades? E como é que é principalmente o seu mercado, as tendências, as oportunidades e as ameaças desse mercado? Faça a criança falar. Se você fizer o teu cliente falar, esses três campos, esses três blocos do Canvas são fundamentais para você entender. E aí sim, na conversa, você vai dizer e vai chegar à conclusão perguntando o que ele considera valor. Como assim, Humberto? Como assim? O último diagnóstico que eu fiz, eu mapeei com o meu cliente, junto com ele botando a mão na ferramenta, nessa ferramenta aqui, nessa, que eu te mostrei agora. Ele botou a mão na ferramenta, ele desenhou, e ele foi escrevendo para mim, na verdade eu escrevendo e perguntando para ele. Ou seja, eu cheguei no valor com perguntas, e fui escrevendo e fui fazendo o trabalho de registro para ele. Aí nós fomos para um caminho juntos de eu formatar uma proposta. E aí, mesmo ele tendo feito um trabalho de planejamento estratégico, ele entendeu que uma parte da ferramenta ajustada para a equipe dele trabalhar em colaboração, com eles mesmos, com a minha facilitação, justificou a entrega do meu contrato e do que eu combinei com ele. Ou seja, eu vendi uma formação junto com uma consultoria elaborada pelos próprios funcionários com ferramentas para fazer chegar ao valor que esse cliente queria, certo? E qual foi o valor? Ele quis entender o seguinte: o que vai fazer a gente ter mais sucesso este ano de 2018? E ele resolveu fazer equipe com ferramentas colaborativas, trabalhar o lado da estrutura e o lado do mercado. A gente trabalhou muito nas atividades-chave e a gente começou a trabalhar muito o segmento de clientes. Só isso, Humberto? Não, mas principalmente aqui. Atividades, clientes, também bastante as parcerias. Mas ele entendeu que a ferramenta ajudou a todos se alinharem em volta de um objetivo. Deu para entender, não? Então, na verdade, é como se você fizesse dois canvas, um o seu e outro dele. A intersecção, o complemento de um bloco em cima do outro é que leva a uma proposta, e se a tua proposta de serviço tiver valor, vai encaixar ali naquele campo proposta de valor. Vai ter uma discussão de preço? Vai, mas na prática, o preço vai ser justificado porque você está entregando muito mais para ele. Ah, Humberto, isso é lindo e maravilhoso na teoria. Leva para a prática, por isso que eu te falei. Curte aqui no meu canal e eu vou ajudar você, na verdade você comigo, a analisar 3 casos. Coloca 3 casos para mim, coloca os casos que você quer que eu analise e diga lá, Humberto, eu também sou consultor, mas não trabalho na área de planejamento, eu sou consultor na parte operacional, no nível intermediário de gerência ou da alta gerência. E o problema do meu cliente, em princípio, e ele quer me contratar, é para isso. Como é que eu uso a ferramenta para diagnóstico e para negociação? Depois a gente vai para a negociação dos teus serviços, da sua solução, através da ferramenta. Então você curte esse vídeo, coloca nos comentários um caso específico, detalha, né, dá as condições, diz que mercado, que segmento, que nicho, e o que o teu cliente quer resolver,
e o que você pensa em resolver para ele. Se as duas coisas estiverem batendo, ótimo. Se o que ele te diz não é exatamente o problema, nós vamos usar a ferramenta para mapear o problema. Faz sentido para você, não? Então esse é o jeito rápido de mostrar como é que você pode usar ferramentas ágeis e visuais de uma página para transformar estratégia em ação e, nesse meu caso, transformar diagnóstico em negociação. Tá? Então, estou falando muito para o mercado de consultores, mas também estou falando para o mercado de coaches. Se você é um coach, você tem isso também. Já pensou em usar a ferramenta para isso? Você já pensou você como coach também usar a ferramenta para você fazer um diagnóstico do seu negócio, como coach, como consultor, e se preparar para atender melhor, entender o seu mercado e se posicionar melhor? Que é sobre isso que eu falo aonde? No Ferramentas Estratégicas, na FEP, Ferramentas e Posicionamento Estratégico. Então se inscreve, porque essa semana começa, né? Assista já os meus vídeos que eu deixo muita coisa, não só sobre Canvas na parte teórica, nos 20% de teoria, mas também na parte prática. Olha aqui, ó, uma entrevista com o Rotieri Martins, que é um consultor para supermercados de menor porte, mas uma entrevista que vale inclusive para quem está na área de serviços, até da indústria, e muita coisa que a gente fala usando essas ferramentas e outras também. Ok? Então vamos lá. Você está convocado para Canvas, modelo de negócio, usado para diagnóstico e negociação. Como é que você quer utilizar essa ferramenta? Em que exemplo? Me dá os exemplos para a gente dissecar, né? E eu vou fazer, por exemplo, o meu aqui, ó. O meu como consultor e do outro lado estaria um cliente. Como é que eu usaria para sair e virar uma proposta realmente de valor? E você está vendo aqui que a gente vai para a prática, para desenhar. Quando eu digo desenhar uma estratégia, é exatamente isso que a gente está fazendo, tá? Olha aqui, a gente pega uma folha em branco e fazemos o nosso super modelo de negócio, o Canvas. E não é à toa que eu sou Humberto, porque o Canvas tem um H aqui, outro H aqui. Então é quase que Humberto ao quadrado. Ok? Fechando esse vídeo, você está convidado a participar nos comentários, mandando seus exemplos. Chame os amigos, porque se tiver pelo menos 100 visualizações desse vídeo, eu faço o próximo vídeo da semana. Para outra semana vão ser a análise desses 3 exemplos. Então, corra aí, ajude, faça seus amigos curtirem, porque precisa ter 100 likes, 100 curtidas, para a gente voltar e poder fazer esse exemplo e exercitar o Canvas com você. Ok? Sucesso!